Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Eu sou da Igreja Nova Vida do Caxambi, onde meu pastor, presidente, pastor William, mandou um abraço. Estou aqui com a bênção dele, com a direção dele. Veio comigo o pastor Gutenberg, que é um amigo, mais do que irmão, né? É um amigo, e é um prazer muito grande estar aqui para o meu amigo João, que nós trabalhamos juntos. Queria agradecer aos pastores da igreja pela confiança de ceder o púlpito de vocês para que a gente possa estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Versículo 23. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perderá a vida por minha causa, esse salvará. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor. Meu Deus, que nessa noite, Pai, eu diminua, Senhor, para que Tu cresças. Senhor, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo a falar através da minha vida, Pai. Senhor, que o primeiro lugar é Teu, Senhor. A honra é Tua, a glória é Tua, Senhor. Fala a Tua igreja aquilo que o Senhor quer falar com eles. Não aquilo que eu possa vir pensar, mas seja o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto vai dizer negar a si mesmo. Abrir mão da sua própria vida. Quando Jesus diz isso, aquele que quer, siga-me, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? O que é entender o chamado que Cristo tem para mim e para você? O que é esse negar? O negar é abrir mão das nossas vontades. Negar é abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos, daquilo que eu tenho preparado para a minha vida, para viver o propósito que Deus tem na minha vida. Eu preciso entender o chamado que o Senhor me chamou. Eu preciso entender por que o Senhor me chamou. Ele tem uma missão na minha vida, e essa missão, ela não é feita de qualquer maneira. Eu não posso viver esse chamado conforme a minha vontade, porque a minha vontade, eu vou até servir a Deus, mas não com a minha entrega e com a perfeição que Ele quer, como Ele deseja. Porque é muito fácil, irmão, eu chegar aqui e servir a Deus da minha maneira. É muito fácil eu chegar num púlpito de uma igreja e pregar. É muito fácil exercer um cargo dentro da igreja. Mas quando eu nego a mim mesmo, eu não vou servir a Deus só dentro da igreja. Eu não vou ser exemplo só dentro da igreja. Quando eu me nego, eu vou passar a ouvir a voz do Senhor, eu vou passar a viver o que Ele quer, e o viver o que Ele quer não é fácil, porque requer renúncia, porque Ele vai me mandar a lugares muitos que eu não quero ir, Ele vai me levar a lugares que vai me trazer dor, vai me trazer suor, vai me trazer cansaço, vai me trazer fadiga.
Isso é renunciar a si mesmo. Isso é negar a si mesmo para viver o projeto de Deus. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que saíram do seu conforto para ir a lugares que ele nunca imaginou estar, para alcançar uma vida. Uma vida, para salvar uma vida, para resgatar uma vida. Para a gente resgatar uma vida, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Não adianta querer viver o evangelho só dentro da igreja, só dentro do ministério, sem sofrer, sem ter lutas. Eu quero ler Mateus, lá no capítulo 9, de Mateus 9 ao 13, fala da chamada de Jesus. Jesus chamando Mateus. Mateus é um cobrador de impostos, judeu e cobrador de impostos. Quem eram os romanos? Os perseguidores dos judeus, que oprimiam os judeus. E aquele judeu trabalhava para aqueles homens. Mateus, ele abandona o seu povo para servir a um povo opressor. Mateus abandona o seu povo. O seu povo não gosta mais de Mateus, porque Mateus passa a ser um perseguidor, entre aspas, porque ele é aquele que oprime eles, cobrando os impostos. Ele era cobrador de impostos. Mas um belo dia, Jesus passa, olha para ele e diz: me segue. O que Mateus tinha agora? Mateus não tinha mais o seu povo a seu favor. Provavelmente a sua família também não devia gostar dele, porque ele era opressor. A família dele também pagava imposto. E ele tinha uma vida confortável. O texto vai dizer que Mateus, ele faz um banquete para o Senhor Jesus e alguns fariseus e outras pessoas. A casa dele, na sua casa, a casa estava cheia. Mateus tinha posse, Mateus tinha recurso. Aí Jesus passa e diz assim: me segue. Quantas vezes Jesus já passou por nós e diz: me segue? Quantas vezes o Senhor já te chamou para uma missão e você não foi? Quantas vezes o Senhor já me chamou e eu não fui? Porque eu quero estar na minha zona de conforto. Eu não quero abrir mão dos meus bens, das minhas posses, da minha vida, do conforto do meu lar, para salvar uma vida. Mateus não foi chamado para cuidar das finanças. Mateus foi chamado para pregar o evangelho. Assim como eu e você somos chamados a pregar o evangelho. Mas não o evangelho do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho que tem que ser. Não, é o evangelho do rei, segundo a sua vontade. E Mateus vai. Eu imagino Mateus olhando para Jesus, Jesus me segue. Eu imagino Mateus pensando assim, dizendo assim: calma aí. O meu povo já não gosta mais de mim. Eu tenho uma vida confortável. Se eu abandonar isso aqui, eu vou fazer o que da minha vida? Se os meus não me querem, eu só tenho isso aqui que me dá uma vida confortável. Mateus não pensa. Mateus age e Mateus vai. Andais ansiosos porque o presbítero pegou aqui. Se a tua vida está na mão do Senhor, confia. Confia, porque Ele é fiel para te sustentar. Se Ele está te tirando de um lugar, é porque Ele tem condições de te sustentar. Ele é o dono do ouro e da prata. Nada vai te faltar. Deixa eu dar um pequeno testemunho aqui. Passei 14 anos desempregado. Nunca me faltou pão na mesa. Nunca me faltou pão na mesa.
Enquanto a porta estava fechada para mim, ele abriu a porta para minha esposa. E o pão não faltava. Até carro ele me deu. Irmãos, servir é obedecer. Não é olhar as circunstâncias, não é olhar o que está acontecendo, é olhar para aquele que te chamou, para aquele que te capacitou. Aí imagine. E o interessante é que quando Mateus chega na casa de Pedro, Pedro quer expulsá-lo. Mas Jesus deixa vir a mim. Me convém ele me servir. Ele abandonou tudo por esse Deus. Ele entendeu o que é negar a si mesmo. Maria, mãe de Jesus, é outra. Quando o anjo aparece para Maria, ela vai dizer: amada escolhida de Deus, eis que dará à luz a um filho. Como? Se eu nunca tive com homem nenhum, o Espírito Santo descerá sobre ti, e tu gerás e darás à luz a um filho. E qual é a resposta de Maria? Imediata: seja feita segundo a tua vontade. Eis aqui a tua serva, cumpra em mim o seu querer. Sabe o que ela estava dizendo? Aos olhos naturais, eu estou assinando a minha sentença de morte. Porque uma mulher daquela época, Maria, ela estava noiva de José. E se ela engravidou, ela se deitou com outro alguém, olhando aos olhos naturais. José vai e rejeita Maria. Mas pelo amor que ele tinha por Maria, ele não expõe ela. E a gente conhece a história, o anjo vai a José e José aceita a Maria. Mas até ela. Imagine quando José chega para ela e diz assim: ó, caso contigo não. E aí? A que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de nosso querer, da nossa vida, da nossa vontade, para viver aquilo que o Senhor quer? O teu chamado, o meu chamado, é para exercer lá fora. Aqui dentro, nós nos fortalecemos. Lá fora, nós guerreamos. Nós somos chamados a uma batalha diária. Nós somos chamados a guerrear todos os dias. Nós somos chamados para mudar vidas através das nossas vidas. Irmãos, às vezes a gente não consegue mudar nem as vidas que estão dentro da nossa casa. Por quê? Por que eu não consigo mudar as vidas que estão dentro da minha casa? Por quê? Eu só sou crente na igreja? Porque ser crente na igreja é fácil. Agora, ser crente dentro da minha casa que é difícil. Aliás, não é difícil. É só eu dar lugar ao Espírito Santo, que ele vai me conduzir e vai deixar eu ensinar os meus filhos, a minha família, a andar no caminho do Senhor, sem eu precisar abrir a boca. Só com o meu testemunho, só com o meu agir. Se eu fazia algo de uma forma, eu passo a fazer de outra. Eu vou viver o que o Espírito Santo me ensina a viver. Mas sabe qual é o problema muitas das vezes? Nós só pegamos nela, aqui ó, a fonte da vida, só quando estamos na igreja. Esquecemos que a fonte da vida, ela está dentro da nossa casa, ela está dentro do nosso celular. Mas a gente acha mais interessante pegar o celular e ver um vídeo que não vai te edificar, às vezes vai fazer você pecar, do que pegar e ler um texto que vai te trazer vida e transformação, que vai te trazer refrigério à tua alma, que vai trazer renovo a você.
Mas não, queremos seguir pessoas que a gente nem sabe quem é. Porque é muito fácil, mas eu gravar um vídeo aqui e dizer que eu sou um santo. Mas só quem me conhece é quem está dentro da minha casa. Só me conhece é quem está dentro do meu lar. É muito fácil, irmão, dizer que sou algo e não ser. Viver uma coisa dentro da igreja e outra dentro de casa. O meu testemunho, ele tem que ser dentro de casa, no trabalho, aonde eu estiver. Como é que a gente não trabalha? Se a gente não vigiar, a gente dá lugar. A gente tem que viver em atenção, em alerta, saber que aquele que te chamou é poderoso para te guardar. Ah, irmão, mas eu fiquei com medo. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram. Eram homens igual a nós, pessoas, seres humanos. Se curva, não me curva. O meu Deus é Deus para dar e tirar a vida. Se Ele quiser, Ele me entra dentro da fornalha comigo, sai dentro da fornalha comigo. Se Ele quiser levar, Ele me leva. Se Ele quiser, Ele não me leva. O problema hoje é que eu não tenho fé. Eu não creio no Deus que eu sirvo. Eu vivo de qualquer maneira. Eu não creio no Deus que eu sirvo. Porque se eu cresce no Deus que eu sirvo, eu fazia o sobrenatural através da minha. Deus usaria a minha vida para fazer o sobrenatural. Essa que é a verdade. Muitas das vezes nós só queremos receber, irmão. Vivemos para a igreja para receber. Eu quero receber um milagre, eu quero uma porta de emprego. Ei, pergunte o que o Senhor quer. Venha para a igreja para adorar. Se o Senhor achar que você é merecedor, Ele vai te dar. Não precisa nem você pedir. Aquela mulher no poço, como foi mencionado pelo João, pelo presbítero João, ela não pediu o encontro com Jesus. Me diz algum texto que diz assim: hoje eu queria encontrar com Deus. Nenhum texto fala isso. Mas o Senhor é aquele que sonda o meu e o teu coração. E Ele teve um encontro com aquela mulher. Quem ela é, quem eu sou e quem você é. Deixa eu te dizer uma coisa. Da parte do Espírito. Pedro, ele era um pescador. Pedro tem um encontro com Jesus no seu barco. O encontro de Pedro com Jesus foi nos teus piores dias. Chegou cansado, a noite toda pescando, que era a sua profissão, levar o recurso para casa, e nada pegou. Aí vem Jesus com seu irmão André. E André vai falar para Pedro: Pedro, eu encontrei aquele que a gente esperava. Pedro não dá ouvidos à palavra de André. Aceita, mas... E o Senhor Jesus entra no barco dele, pega e prega a palavra para aquele povo. Dali, Jesus diz assim: Pedro, vá um pouquinho mais profundo lá e joga as redes. Ele: Senhor, pesquei a noite toda, nada peguei. Pesquei em alto mar, nada peguei. Você acha que aqui vai ter peixe? Eu tenho experiência com a pesca. Só que ele se esqueceu que quem estava lá mandava até nos peixes. Aí Pedro joga a rede, nada pega. Interessante, né? Aí Jesus vai e diz assim, do outro lado. Aí ele fala. Pedro poderia dizer assim: pô, já joguei. Se eu joguei aqui, tu acha que aqui vai ter? Ele só obedece. Mais ou menos assim. É o que a gente precisa. Às vezes o milagre está tão perto, a vitória está tão perto, mas a nossa desobediência nos afasta do milagre.
o milagre de Pedro estava do lado dele. Só que ele jogou de um lado, o milagre estava do outro. E quando ele diz assim, joga, e ele joga, o que acontece? Pega. A quantidade que eu acho que Pedro nunca tinha pego na sua vida como pescador. O texto vai dizer que o barco estava afundando, eles chamaram os outros para recolher. Mas o mais interessante disso é que a maior pesca de Pedro, ele não usufruiu. O maior milagre de Pedro como pescador, como homem, ele não usufruiu. Jesus chega para ele e diz assim, Pedro, me segue. A partir de agora, tu serás pescador de homem. Sabe o que Pedro faz? Olha para o seu triunfo, para a sua vitória, para aquilo que ia lhe trazer recursos, para aquilo que ia lhe trazer provisão. E diz assim, não, prefiro pagar o preço e viver o que o Senhor tem para mim. Até que ponto estamos dispostos a pagar o preço? O interessante, irmão, é que Deus ele chama pessoas todos os dias para o seu reino. Todos os dias o Senhor nos chama. Em Juízes, no capítulo 7, vai falar de Gideão. Gideão é chamado para convocar um exército. E Deus chama e diz assim, tem muita gente. Ele requisitou o exército. Tem muita gente. Não. Tira os fracos, os medrosos, manda tudo embora. Ficou só os corajosos. E mesmo assim foi muita gente que ficou. Não foram pouco não os corajosos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para servir a Deus, não precisa ser coragem não, só coragem não, tá? O Senhor falou assim para ele, tem muita gente aí, ó. Separa eles, bota eles para beber água. Aquele que trouxer água até a boca, esse ficará, o resto pode mandar embora. Sabe o que quer dizer para mim? Corajoso tem muito. Corajoso tem bastante. Corajoso para subir num púlpito e pregar. Corajoso para chegar aqui e trabalhar em um ministério. Tem muitos corajosos. Muitos. Para exercer até um chamado, um ministério dentro da igreja. Mas você quer ver qual é a diferença do corajoso? Esse corajoso, quando as coisas saem do seu controle, ou daquilo que ele acha que tem que ser, ele abandona o posto. Ele abandona o posto, porque ele é corajoso até para guerrear, mas ele quer que as coisas sejam do jeito dele. Mas aquele que é corajoso, mas também é fiel à sua liderança, ele pega, ele bebe e olha o que está acontecendo em volta. O que eu quero dizer com isso? Para servir ao Senhor, eu preciso de coragem, mas eu preciso primeiro me submeter à sua direção, à sua autoridade. Eu preciso me colocar diante da vontade de Deus. Me colocar na posição que Ele quer, não que eu quero, mas a que Ele quer. Tem muito corajoso que chegasse, como Sadraque, Mesaque e Abednego, fugiriam, porque não estavam dispostos a morrer pelo Evangelho, pela causa. Tem muitos valentes que chegam na hora H
e diz: não é desse jeito, eu não quero servir desse jeito, eu não quero ser pastor desse jeito, eu não quero ser missionário desse jeito, eu não quero ser presbítero desse jeito, eu não quero servir o ministério desse jeito, eu quero servir o ministério do meu jeito, tem que ser assim, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor me usa. Ei, o Senhor pode até te usar pela misericórdia dele, mas não é do teu jeito. Eu quero ir para outra parte. Toma a sua cruz. Tomar a sua cruz implica em aceitar os sofrimentos, desafios, dificuldades de quem vem seguir os passos de Cristo. Tomar a sua cruz, irmão, só valente toma. Tomar a cruz, só valente toma. Porque tomar a cruz requer disposição, requer pagar preço, requer renúncia, requer ter autoridade, ousadia, para dizer assim, assim como foi feito com Paulo. Lembra da passagem que o profeta chega e pega o cinto de Paulo e diz assim, o dono desse cinto, se for, vai ser preso, vai pagar o preço. Me cabe obedecer. Paulo vai e diz assim, irei. Não, Paulo não está vivendo para ele. Paulo está vivendo para a obra, para o projeto, para aquilo que o Senhor quer. É obedecer, irmãos. Não olha para as circunstâncias, não olha. Esse mesmo Paulo, irmão, dentro de um navio, foi dado todas as vidas daqueles homens que estavam ali na mão de Paulo, foi entregue na mão de Paulo, porque Paulo era o servo do Senhor. Quantas vidas são dadas em nossas mãos? Precisamos entender o nosso chamado, precisamos entender o que o Senhor quer de nós, precisamos entender por que eu estou aqui. Você foi convidado para estar nessa igreja, não é para estar sentado aí não, irmão. Aqui eu estou me enchendo a minha fonte, eu estou me transbordando, estou sendo um vaso cheio, eu estou me enchendo, mas vaso cheio tem que fazer a diferença, vaso cheio tem que fazer o novo, vaso cheio tem que ganhar vidas. Ousadia, irmão, coragem para exercer um chamado, coragem para viver o que o Senhor tem, porque sem coragem, sem ousadia, não vamos lugar nenhum. Um valente, um corajoso, que vive como o Senhor quer, não vive de qualquer maneira. Deixa eu te dizer uma coisa, Davi era um menino, enquanto todo um exército amedrontado, acovardado, com medo de um gigante. Mas aquele menino, ele tinha algo especial nele. Ele tinha algo naquele menino que dizia assim, ei, o meu Deus é maior do que tudo isso aí. O meu Deus derruba gigantes. O meu Deus derruba exércitos. Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso para vir contra o exército do meu Deus? Ele não é nada diante do meu Deus. Irmão, eu não sei, irmãs, o que foi dito para vocês. O que eu posso dizer para cada um de nós que está aqui, não tema. Ele é maior que qualquer levante. Ele é maior do que qualquer adversário. Tome posição, tenha coragem. Irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia. Paulo vai dizer a Timóteo, segundo Timóteo, vai dizer assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia,
mas de ousadia. Você sabe o que é ousadia? É saber quem você serve, é saber quem você é saber qual é o teu lugar dentro do reino, é saber o chamado que o Senhor te deu, é saber quem você é para o Senhor. Preste atenção, o que é ousadia? Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. Pedro e João indo ao templo, na Porta Formosa, um coxo de nascença, pedindo esmola. Pedro fita os olhos nele e diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que é isso? Espírito de ousadia. É saber quem você serve. O inimigo está se levantando, é para cair. O inimigo se levantou, é para cair. Não tem inimigo diante de Deus. Não tem ninguém mais poderoso do que Jeová. Não tem ninguém mais poderoso. Só um morreu e ressuscitou, venceu a morte. E por que nós nos acovardamos? Porque nós temos medo de exercer o nosso chamado. Mas lembre de uma coisa: viver chamado é viver debaixo de obediência. Eu tenho um chamado. Você tem uma liderança. Honre a sua liderança. Você tem chamado, mas se você tem uma liderança, se você está dentro de uma igreja, e essa igreja, ela tem liderança, a liderança, quem te colocou ali foi o Senhor, quem te trouxe aqui foi o Senhor, quem abriu essas portas foi o Senhor, quem colocou o pastor foi o Senhor, quem colocou a pastora foi o Senhor. Então você tem uma liderança. Muitas das vezes a tua vontade vai contra a vontade da tua liderança, e você tem que submeter, porque você não é perfeito, porque se Deus botou um pastor, uma pastora, um líder, é porque Ele usa ele. Não adianta eu querer exercer um chamado de qualquer maneira. Eu não posso viver da maneira que eu quero. Depois que eu entrego a minha vida a Cristo, eu não vivo mais do modo que eu quero. Eu não vivo mais do jeito que eu vivia antes. Porque tem um espírito aqui, que bate dentro, que vive dentro de mim e diz assim, isso aí não te cabe mais. Isso aí não serve mais. Isso aí não quer mais para você. Ei, isso aí não te. E se eu sou desobediente da minha liderança, eu vou ser desobediente do Espírito também. Porque um obediente é obediente em tudo. Um corajoso, um valente, acima de tudo ele é obediente. Quando Gideão pega os 300, e Gideão diz assim, vamos, acende as tochas, toca aí os negócios aí. Todo mundo fez. Quem guerreou foi eles? Não, foi o Senhor. Quem guerreou? Foi o Senhor que botou eles para correr. Então o inimigo pode até se levantar, mas é para cair. É para bater em retirada. Porque se eu vivo uma vida em Cristo, se eu vivo o meu chamado, o chamado que o Senhor me deu, o chamado, se eu nego a mim mesmo para viver o projeto de Deus na minha vida, o inimigo ele pode até tentar, mas vai cair. Porque eu vivo um chamado. Eu fui chamado para servir e não ser servido. Quando a gente esteve aqui a primeira vez, foi no congresso de jovens. O pastor que estava aqui, que pregou, ele falou sobre servir. O maior ministério nosso, irmão, é servir. O maior ministério nosso é servir. Jesus, ele nos chama para servir, não para fazermos as nossas vontades. Jesus nos chama para servir.
mas servir a Ele segundo a vontade dEle. Valente e corajoso é obediente, é temente, sabe o seu lugar, conhece a sua liderança, entende o seu chamado, se posiciona como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eu posso até não gostar da atitude do meu pastor, eu posso até não gostar da atitude do presbítero, do diácono, do meu líder, mas quem colocou foi Deus. Não há autoridade nenhuma que não seja dada por Deus. Não há autoridade nenhuma que não seja dada por Deus. Que a gente possa entender que cada um de nós tem um chamado. Que cada um de nós temos uma cruz para carregar. Foi citado aqui Estevão. Estevão, quando foi levado preso, na sua defesa, ele estava cheio do Espírito Santo. A presença do Espírito era nele. E mesmo quando ele está sendo apedrejado para a morte, e ele vê Jesus, ele diz assim: não oculte os pecados a ele, porque eles não sabem o que fazem. Que a gente possa entender o nosso chamado. Que a gente possa entender, negar, o que é negar a si mesmo. O que é carregar nossa cruz. Carregar nossa cruz é padecer pelo Evangelho. Negar a si mesmo é viver o que Deus quer. Que você possa ficar com essa palavra. Aqui eu termino essa mensagem. E que essa palavra ela possa trazer vida aos nossos corações. Possa trazer transformações aos nossos corações. Que a gente possa entender que cada um de nós tem um chamado. Que cada um de nós temos um chamado. E que esse chamado é para ser exercido. Esse chamado é para que nós possamos transformar vidas. Como é que você chegou aqui? Alguém pregou para você. Alguém falou do amor de Cristo para você. Alguém pregou para você. Um dia alguém pregou para você. Um dia alguém gastou tempo com você. Um dia alguém falou do amor de Cristo. Um dia alguém disse assim: ei, Jesus cura, sara e liberta. E por que nós queremos negar o que foi nos dado? Por que nós queremos abandonar? Porque sair da posição de conforto tem que ter coragem. Para sair da posição de conforto, tem que ter coragem. Para sair, para negar a si mesmo, tem que ter coragem. Tem que entender o chamado. Tem que entender o propósito. Se não entender o propósito, não sai. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que disser assim: Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu estava vivendo. Senhor, eu não quero mais andar do jeito que eu estava andando. Eu quero uma mudança real. Eu não quero só ser um número dentro da igreja. Eu não quero só viver no mundo superficial. Eu quero mergulhar em Ti. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero ser esse instrumento nas Tuas mãos. Tem alguém aqui? Sai do teu lugar, vem aqui que eu quero orar por você. Sai do teu lugar. Não tenha medo não. É o Espírito.